Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. E o nosso Política Cruzada de hoje está de cara nova e de casa nova. Fizemos uma atualização da nossa identidade visual, do nosso cenário, tudo para ficar ainda mais próximo de você aí de casa, que sempre nos faz companhia aqui nos domingos pela manhã. E hoje no programa a gente continua repercutindo a pesquisa de intenção de voto contratada pela TV Paranaíba ao IPEC. Os dados foram divulgados na última semana e continuam agitando e movimentando os bastidores políticos aqui da cidade de Uberlândia. Nós vamos agora repercutir alguns desses dados, entender um pouco melhor o que os números querem dizer e quais as tendências que a pesquisa está nos apontando neste momento das eleições, agora muito mais próximo do início das convenções partidárias. Para isso, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio dois jornalistas que também analisam a política e vieram discutir conosco. César Honório Teixeira. Bom dia, César. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia, Cacheta. Bom dia, telespectador. Sempre um prazer. E Rogério Silva, colunista do portal Paranaíba Mais, aqui conosco também. Bom dia, Rogério. Prazer imenso estar aqui para a gente falar sobre isso. Olha, eu queria até aproveitar aqui para explicar ao nosso telespectador, esse é o nosso cenário novo, você está vendo aí no fundo uma imagem, um desenho do prédio do Centro Administrativo Municipal, a sede da Prefeitura de Uberlândia. Isso porque agora, nesse bloco, nós vamos discutir a intenção de voto do eleitor para a Prefeitura de Uberlândia. Mas outros prédios, outros desenhos desses aparecerão por aqui ao longo do tempo, claro, quando o assunto for apropriado. Tá vendo? Vocês vieram na estreia do meu cenário novo. Cenário personalizado. Personalizado, com traços bem bonitos. Bem bonitos. Gente, pois é, então a gente vai falar hoje da pesquisa de intenção de voto. Pesquisa esta que está registrada no Tribunal Regional Eleitoral, como determina a legislação eleitoral. A pesquisa foi realizada pelo IPEC, contratada pela TV Paranaíba. Foram ouvidos 504 eleitores entre os dias 21 e 23 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que a pesquisa, considerando a margem de erro, tem 95% de chances de os dados retratarem a realidade do momento, a fotografia do momento das eleições municipais aqui de Uberlândia. E eu vou puxar aqui, vou cantar alguns desses números, que é para a gente começar a conversar. Vamos ver aí primeiro a pesquisa estimulada, a pergunta estimulada que foi feita para o eleitor de Uberlândia. Os resultados mostram que Dandara, do PT, Paulo Sérgio, do PP e Leonídio Bolsas, do PSDB, aparecem tecnicamente empatados com 24%, 23% e 20% respectivamente, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Em outro patamar estão Caporeso, do PL, com 8%, e Gilberto Adenier, do PSTU, que é mencionado por 2% dos eleitores, também considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois também estão tecnicamente empatados. Aqueles com a intenção de votar em branco ou anular o voto somam 13%, e os indecisos totalizam 11% das menções. O IPEC também fez uma pergunta espontânea ao eleitor. O que isso quer dizer? Ele não apresenta ali os nomes dos pré-candidatos. Espontaneamente, o eleitor fala em quem ele gostaria de votar nesse momento e fala um nome que vem à cabeça dele. Esses foram os resultados. Olha aí. Paulo Sérgio, do PP, é lembrado por 8%, mas primeiro é o atual prefeito, Odelmo Leão, com 11%, que declaram votar no atual prefeito. Lembrando que ele não pode mais se recandidatar porque já está no seu segundo mandato. E aí depois vem Dandara com 6% da lembrança, Leonídio Bolsas com 4% e Caporeso por 2%. Outros nomes não mencionados por até 2% dos entrevistados cada. São 9% os que declaram a intenção de votar em branco ou anular o voto e principalmente os indecisos, que somam 58%. Bom, esse é o primeiro panorama, César, que a gente está vendo aí. E
tá todo mundo falando assim, nossa, mas tá tão empatado assim, tão empatado assado. E semana passada eu conversei aqui com a Márcia Cavallari, no Política Cruzada, que é a estatística responsável por essa pesquisa e a CEO do IPEC. E ela disse o seguinte, Danilo, se eu rodar a pesquisa hoje, de novo, essa ordem pode mudar com o mesmo resultado, ou seja, o empate dos 3, mas aí você pode ter, por exemplo, o Leonídio com 24 e a Dandara com 20, ou vice-versa e por aí vai, por causa da margem de erro. Então, é bom a gente prestar bem atenção e considerar a margem de erro para entender o que esse número está querendo nos dizer agora, né? Então, acho que é sempre bom lembrar que pesquisa é uma fotografia de momento. E como a própria CEO do IPEC falou, pode alterar. E como a pesquisa configurou um empate técnico muito claro, né, entre os 3 primeiros colocados, de fato, essa diferença pode ser alterada em questões de dias e isso não compromete a visão que é mais importante, que é a visão da pesquisa. Antes de falar da estimulada, eu acho que é importante falar, a gente sempre fala menos da espontânea, né? Eu acho que na espontânea, para mim, o que ela revela é principalmente a força do prefeito Odelmo Leão, né? Não é surpresa um prefeito no 4º mandato, né? Então, de fato, o nível de lembrança dele, o recall, é muito alto, mas se você somar, por exemplo, a lembrança dele com o do Paulo Sérgio, mostra que tanto a lembrança do prefeito que está no cargo, quanto do vice-prefeito, que já vem, que talvez seja a candidatura que foi definida de forma mais antecipada entre as outras candidaturas. Então, isso é natural também que apareça na pesquisa espontânea. No que se refere na pesquisa estimulada, onde se apresentam os candidatos, o que fica claro, que, pelo menos do meu ponto de vista? O que a gente já imaginava, uma disputa muito acirrada, né, Rogério, em Uberlândia, pela prefeitura, pelo fato óbvio, que todo mundo já sabia, que o prefeito, o incumbente, não pode ser candidato à reeleição, né? Como você abriu falando, o prefeito Odelmo já está concluindo o 2º mandato consecutivo, o 4º, né, desde o 1º. Então, é natural que essa disputa seja mais acirrada em função de não existir um concorrente à reeleição. Posto isso, eu acho que o que a gente vai olhar na sequência, que eu acho que é muito relevante, é o potencial de crescimento de cada candidato. Então, assim, para finalizar essa minha primeira intervenção, o que eu diria é o seguinte, uma disputa muito grande para ver quem está no 2º turno, com uma probabilidade maior da deputada federal Dandara estar no segundo turno, não por ela ter aparecido na frente, porque é um empate técnico, mas por ela ser a única candidata, praticamente a única candidata da oposição, né, da esquerda, por assim dizer. Então, é natural que haja uma concentração de votos nela. E aí uma disputa para, nessa possibilidade que a gente sinaliza, uma disputa para ver quem chegaria nesse 2º turno contra a deputada. É claro que isso pode mudar, mas pegando esse retrato de momento. E aí essa disputa, segundo a pesquisa, nessa fotografia de momento no final de junho, estaria principalmente entre o vice-prefeito Paulo Sérgio e o deputado Leonídio Bolsas, né? E aí impede igualdade. E aí depois, na sequência, eu acho que é muito importante a gente avaliar o nível de conhecimento de cada candidato e principalmente a rejeição. Porque assim como a probabilidade é maior da deputada Dandara estar no 2º turno por ser praticamente o único nome da esquerda, a pesquisa também mostra, e a gente vai ver daqui a pouco, que a dificuldade dela no eventual 2º turno também tende a ser maior. Eu preciso lançar luz sobre um fenômeno que é muito importante. TV Paranaíba faz pesquisa eleitoral desde 2008, nessa nova fase do jornalismo da casa. Desde 2012, com o Ibope, que agora carrega os executivos com a marca IPEC, né, desde que foi desfeito o Instituto. E essa eleição é uma eleição totalmente atípica diante das características das que a gente assistiu nos últimos tempos. É a primeira chance real de um 2º turno em Uberlândia depois de 20 anos. Né?
A última vez que isso aconteceu foi na primeira eleição do Adelmo, em 2004. Ele né? foi com o Bitar. Com o Bitar, turno. quando ele foi para o segundo turno, e com o Gilmar Machado em terceiro lugar. As eleições de 2008, 2012, 2016 e 2020, as pesquisas da TV Paranaíba apontavam larga vantagem de quem venceu a eleição. 3 eleições do Adelmo e uma eleição do Gilmar. Essa eleição é diferente das anteriores. Essa eleição é praticamente uma unanimidade que a gente tem, sim, um segundo turno, a ser definido aí quem são os atores que vão disputar isso. Essa questão da esquerda, que praticamente lançou uma candidatura única, a candidatura viável de esquerda, que é a Dandara, vamos imaginar aí que o Gilberto Adenier é um ator que já vem em outras eleições, tem uma participação discursiva muito forte, mas em torno de causas, né? O PT está despejando investimento na candidatura da Dandara. E há uma fatia de eleitores de esquerda que se refletem na oposição que existe ao prefeito Adelmo, que é uma oposição histórica, que se mostra aí diante da aprovação de governo dele, que orbita aí em torno de 70% a 80%. Então, Uberlândia tem aí uma fatia de 20% a 25% de oposição, em que grande parte está no espectro de esquerda. É muito cedo para dizer isso, mas alguns adversários já contam que a Dandara pode estar batendo no seu teto, né? De potencial de votos em Uberlândia. Não se pode subestimar a militância do PT, a militância dos partidos de esquerda na cidade. Esse número pode ser avolumado por uma quantidade de investimento do governo federal que quer colocar Uberlândia na rota do poder e concentrar uma força em Minas Gerais, sobretudo aqui, e no leste de Minas, onde existe também uma candidata de esquerda muito forte. Então, isso é uma coisa para a gente analisar e aí, retirando de cena essa candidatura de esquerda, enxergar que existem 2 candidatos que atraem uma característica de eleitor muito parecida, que são Paulo Sérgio e Leonídio. Eu estava tentando puxar na minha memória aqui, César, disso que o Rogério falou, eu acho que você vai lembrar mais. Se a gente colocar a reeleição, o segundo turno, nessa história de segundo turno em Uberlândia, eu acho que foram 2 vezes só. É o Gilmar com o Luiz Humberto. Gilmar com Luiz Humberto. O Gilmar com o Luiz Humberto. Não, Gilmar com o Luiz Humberto não foi. Não foi, Gilmar foi ganhou turno. Não, foi o Zaide com o Luiz Humberto. Zaide com Luiz Humberto. Primeiro foi Zaide com Luiz Humberto, depois Bitar com Adelmo, e depois não teve segundo turno mais, porque o Gilmar também ganhou no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno. Agora, esse negócio do teto da Dandara, talvez é prematuro a gente avaliar com uma pesquisa só. Né? Porque, por exemplo, se a gente tiver uma próxima rodada de pesquisa que vai mostrar o movimento dela, ou não teve movimento, ou queda, aí a gente pode imaginar que, de fato, o negócio dela já está Porque as próximas rodadas de pesquisa, naturalmente, ocorrerão depois das convenções. Depois. Essa largada, que é característica da TV Paranaíba, ela ocorre sempre antes das convenções, com as figuras ainda rotuladas de pré-candidatos. Isso. A gente tem que ver, por exemplo, as indicações de candidatos a vice-prefeito, né? Isso pode... Normalmente, vice-prefeito, o peso é justamente durante a campanha, porque o vice-prefeito é uma figura ali, via de regra, que vai atuar pouco depois da eleição, mas uma definição dos candidatos a vice-prefeito, por exemplo, pode, de alguma forma, já alavancar ou até prejudicar alguma candidatura. O único candidato que já está mais claro a vice-prefeito, pelo menos é o que parece, seria o da chapa do deputado Leonídio Boulos. Já está declarado, né? O ex-presidente do Sindicato Rural, Gustavo Galassi, que então, agora, Paulo Sérgio, Dandara e mesmo Caporeso, essa definição pode, em algum nível, não muito, mas ter algum tipo de alteração aí.
Eu já vou mostrar o potencial, o nível de conhecimento e rejeição, mas antes, até para pegar um gancho disso que você falou, eu acho que é muito importante também a gente olhar um pouco o cruzamento de dados da pesquisa, principalmente o perfil do eleitor de cada um desses candidatos, para entender qual que seria o vice mais apropriado para cada um deles. Então, por exemplo, quando você pega o eleitor que indica a intenção de voto na Dandara, ela tem uma baixíssima aceitação no eleitor evangélico, 16% só. De todo mundo que fala que vai votar nela, 16% se declaram evangélicos. Ou seja, se ela tivesse um vice evangélico, ajudaria mais do que um vice católico, porque o católico ela já está com uma aceitação muito boa. Depois vamos puxar para a idade. O eleitor da Dandara é o mais jovem, 16 a 34 anos. O do Paulo Sérgio é 34 mais, 45 mais. E renda mais alta também. E renda mais alta também. Então, o que a Dandara tem que pensar? Colocar uma pessoa mais velha. Então, ali a gente já tem um perfil mais adequado. E a Dandara também vai bem na renda até 2 salários mínimos. Enquanto que o Paulo Sérgio vai acima de 5 salários mínimos. Mas apesar de ser a primeira pesquisa e a gente ainda ter que analisar a tendência nas próximas rodadas, os núcleos de campanha já estão se movimentando em torno disso. Essa semana certeza. já foi. E essa tendência, essa não vai alterar tanto. Não, essa não. Essa não, esse é o perfil. O Paulo Sérgio, essa semana, participou da reunião da Associação Comercial e falou da necessidade de trabalhar com a Igreja Católica, porque é um terreno fértil de esquerda. Né? A visão dos analistas... E o número está aí, né? Exatamente. Então, baseado nisso, já se sabe qual é o candidato, pré-candidato que tem mais simpatia, de que tem renda mais alta, de que tem renda mais baixa, quem é que está transitando melhor com o eleitor feminino, o eleitor masculino, e por aí vai. Tem muita coisa que já está sendo trabalhado pelos núcleos de campanha a partir dessa pesquisa. A questão é que o adversário do Paulo Sérgio, do Leonídio, não é a Dandara, né? Assim, pelo menos para o primeiro turno, pelo menos o principal adversário. Eles vão ter que analisar como é que um tira voto do outro, ou eventualmente tirar um pouco ali do Caporeso também. E com o cuidado de preservar muito o oponente, porque pode ser um aliado no segundo turno. Precisa ser, né? Porque aí, em tese, indo a Dandara para o segundo turno, seriam todos contra ela. A situação do Leonídio, eu entendo que é a mais difícil, a mais complexa, pelo menos, porque o Leonídio ele não pode tentar tirar voto do Paulo Sérgio agredindo a gestão, porque a gestão é bem avaliada, o prefeito é bem avaliado. E ele não pode agredir a Dandara, porque a Dandara pode ser um apoio importantíssimo para ele num eventual segundo turno, se ele for para o segundo turno. Então, a situação... Confrontando o Paulo Sérgio. Confrontando o Paulo Sérgio. Então, a situação dele é um pouco complexa. Por outro lado, tem a figura do Caporeso, que apesar de estar com ainda uma intenção baixa de voto, pode ser que ele cresça, pode ser que não e tudo mais. Mas atrapalha, tira o voto do Paulo Sérgio, tira o voto do Leonídio e empurra a Dandara para o segundo turno. Mas quando você fala do Leonídio receber apoio da Dandara, tem que levar em consideração que ele está ao lado de um ruralista que não espera, de uma fatia de eleitor que não espera que um oriundo do Sindicato Rural de Uberlândia ganhe apoio de esquerda. Mas eu acho que aí o Cacheta está falando mais no sentido do seguinte, se a Dandara for apoiar qualquer um dos três, que não ela mesma, o único que poderia ter essa possibilidade seria o Leonídio. O Paulo Sérgio. Não se rejeita voto, né? Você pode rejeitar apoio, mas não rejeita voto. Veja, eu não imagino, não vejo nenhuma possibilidade de a Dandara apoiar ninguém deles no segundo turno. Mas suponhamos que ela não foi para o segundo turno com 20%. 10% dela resolve a eleição, para um ou para o outro, entende? Então, mesmo que ela não declare um apoio, o que você tem que olhar é o seguinte, e aí a pesquisa, no Paranaíba Mais, portal aqui do Grupo Paranaíba, eu até publiquei uma matéria que mostra o perfil do eleitor de cada um deles com a aderência para qual candidato ia. Você vê o quê? Que o eleitor da Dandara tem uma aderência maior para Leonídio, ele não tem aderência nenhuma com o Paulo Sérgio. Menos ainda com o Caporeso. Muito menos ainda. Então a Dandara é a adversária favorita de ambos. Não, com toda certeza, né? Na verdade, eu acho que a Dandara é a adversária favorita de todos. De todos. Porque
em tese, aí essa divisão que a direita, centro-direita, estabeleceu com 3 candidaturas, Caporeso, Paulo Sérgio e Leonídio, ela, no segundo turno, não vai ocorrer. A tendência é que mesmo que não haja um apoio formal, mas a tendência é que o eleitor caminhe, independentemente do apoio formal ou não. Vamos falar de centro-direita, né? Quando eu digo centro-direita. É porque eu tenho Caporeso. Eu estou falando de direita e centro-direita, porque, na minha visão, o Caporeso é direita. O Caporeso é direita, extrema direita. Exatamente. Vamos então ver o potencial, o nível de conhecimento e a rejeição dos candidatos, dos pré-candidatos. 56% deles dizem que votaria com certeza ou poderiam votar em Leonídio Bolsas do PSDB. 47% apontam Paulo Sérgio, 44% Dandara e Caporeso, 26%. Gilberto Adenier, 20%. Agora vamos à rejeição. São aquele candidato que o eleitor disse não votaria de jeito nenhum. 22% Leonídio Bolsas, Paulo Sérgio, 18%, Dandara, 30%, Caporeso, 26% e Gilberto Adenier, 23%. E agora, o nível de conhecimento. O eleitor disse, não conhece o suficiente para opinar. Caporeso, 47%, Gilberto Adenier, 56%, Paulo Sérgio, 34%, Dandara, 25%, e Leonídio Bolsas, 22%. E aí é nisso que o César falava aqui no comecinho, né, César? Você tem aqui um nível de conhecimento, de desconhecimento, melhor dizendo, do Caporeso muito alto ainda, que pode se converter em voto no curso da campanha, principalmente quando a campanha começarem as entrevistas, os debates, a propaganda de rádio e televisão também. Isso tudo puxa voto, principalmente para aquele candidato mais desconhecido. Então, acho que é importante, e uma das coisas que a gente mais olha quando vai analisar o cenário de momento, né, a partir de pesquisas eleitorais, a gente olha mais a rejeição do que a intenção de voto. Porque a rejeição, no horizonte, ela te dá um indicativo do que pode acontecer em favor ou em desfavor de determinado candidato. Então, pegando o Caporeso, nível de conhecimento de quase 50%, de desconhecimento de quase 50%. Ou seja, 50% ou não sabe que ele é candidato, ou não o conhece, ou considera que conhece muito pouco. Então, ele olha para isso e vê, olha, eu tenho metade do eleitorado que posso trabalhar, ao saber que eu sou candidato, ao saber que eu tenho o apoio do Bolsonaro, por exemplo, isso pode reverter em voto. Só que aí a gente vai ter que olhar depois, né, a rejeição dos padrinhos, o quanto os padrinhos, porque isso é importante lembrar, essa é uma eleição de padrinhos aqui em Uberlândia. Dos 4 principais candidatos, 3 têm padrinhos claros e importantes, né? Só que daqui a pouco a gente pode detalhar isso, um agrega bastante e os outros 2 agregam, mas também desagregam bastante. Né? Então, para o Caporeso, assim como o nível de desconhecimento pode ver né, sinalizar uma perspectiva de crescimento, o fato dele ter como padrinho Bolsonaro também, a gente vai ver, a rejeição também é maior. Então, essa questão da rejeição, a gente tem que olhar a rejeição e o potencial de conhecimento dos candidatos e também dos padrinhos dos candidatos. Rogério. Quando você fala dos padrinhos, há de se lembrar que a gente está falando de uma eleição municipal, né? E a influência de um padrinho local, que é o caso do Adelmo, ela é muito maior do que quando você deixa de lado uma disputa nacional, uma disputa mais ampla, que cria toda essa rivalidade no Brasil de lulistas e bolsonaristas, né? Tem uma figura que ainda não se manifestou, pelo menos não abertamente, que é o governador Zema, né? A boca miúda se fala que ele só se pronuncia no segundo turno, a depender de como vai ser esse desenho, mas também não é uma influência tão relevante quanto a do prefeito. São questões que precisam ser levadas em consideração pelo eleitor,
que às vezes tem uma admiração por um líder nacional, mas está preocupado com as questões mais próximas dele, né? Infraestrutura, transporte, posto de saúde perto de casa, escola para os filhos, são questões que são tratadas dentro do município, né? Isso que você está falando, Rogério, é tão correto que, assim, a transferência de voto já é complexa, né? Mesmo numa eleição majoritária. E, sem dúvida nenhuma, a proximidade, e nós estamos falando de um prefeito que está no 4º mandato, né? É um prefeito que tem um nível de conhecimento e de aprovação na casa de quase 80%, segundo a própria pesquisa. 76% nessa pesquisa de agora. 76% nessa pesquisa IPEC TV Paranaíba de agora. E a pesquisa também mostra isso. Quando você olha para os 3 padrinhos, aí só para situar... Ele influencia metade. Exatamente. Então, assim, metade, pelo menos, fala que ou o apoio do prefeito Adelmo influencia muito ou um pouco. Né? E quando você olha, ainda estamos falando, né? Deixando claro para o telespectador, às vezes não sabe, o prefeito Adelmo já manifestou o apoio oficial ao vice-prefeito e pré-candidato Paulo Sérgio Ferreira. Enquanto o Dandara, do PT, obviamente, tem o apoio do governo federal do presidente Lula, e Caporeso tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda também não entrou ainda na campanha, deve entrar, e aí a gente tem que olhar para a influência. A influência que cada um pode ter. E aí, quando a gente olha para a pesquisa, a gente vê que, enquanto Lula e Bolsonaro mais ou menos influenciam positivamente, mais ou menos o mesmo percentual, na casa dos 25%, né, se eu não me engano, mas atrapalham, ou seja, quando fala... Ele mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha que ajuda. Então, além dessa distância que você mencionou, Rogério, da influência do governador e do presidente e do ex-presidente ser menor na decisão do eleitor, quando está escolhendo um prefeito, ainda tem o fato de que, por serem figuras, e por conta dessa polarização que existe no Brasil já há bastante tempo entre Lula e Bolsonaro, ambos, segundo a pesquisa, desagregam mais do que agregam na candidatura, né? Então, é um desafio especialmente para o Caporeso e especialmente para Dandara, que vai ter que carregar essa rejeição do governo federal com o presidente Lula e também, que a gente, né, é importante mencionar, de um recall negativo de uma única gestão do PT com o ex-prefeito Gilmar Machado. Esse é um problema. Se você olhar o conjunto todo da pesquisa, e aí fazer uma análise do conjunto mesmo, né? Não só de um dado isolado, mas olhar a intenção, o potencial de voto, a rejeição, até as tendências de segundo turno, muito provavelmente a pesquisa está indicando o seguinte: o Paulo Sérgio tem uma vaga garantida no segundo turno. Há segundo turno, primeiro, aquilo que o Rogério falou, haverá um segundo turno depois de 20 anos, e o Paulo Sérgio tem uma vaga garantida no segundo turno. A questão é quem iria com ele para o segundo turno. Por quê? Quando a campanha começar e essa figura do prefeito Adelmo aparecer, que é o prefeito da cidade, você mesmo mencionou, 76% de aprovação, 4º mandato, 3 no primeiro turno, com mais de 70%, isso é um caso até de objeto de estudo, não é nem comum isso. Então, quando você olha isso, você fala que o candidato dele, no mínimo, tem que estar no segundo turno, não tem como não estar no segundo turno. Mas aí, Cacheta, eu faço um contraponto aqui, até como provocação. Isso seria o esperado, vamos dizer assim. Só que, por outro lado, quando você tem outros 2 dados da pesquisa IPEC TV Paranaíba, que são, acho que as campanhas, se eu tivesse numa campanha, eu olharia para eles. Primeiro, o vice-prefeito pré-candidato Paulo Sérgio já está meio que em campanha já faz bastante tempo. Então, desde 2021. Já era esperado que ele já saísse com alguma margem de vantagem. É isso. E por mais que a aprovação do prefeito Adelmo Leão seja impressionante, né, 76%, segundo a pesquisa, ele não é candidato. Então, assim, existe uma limitação na questão da transferência de voto, né? O Adelmo é uma coisa, qualquer outro candidato, se fosse até a deputada Ana Paula,
mesmo sendo a esposa, né, e deputada, não seria exatamente a mesma coisa. Com certeza, né? não. E tem um outro aspecto também, que quando a gente olha a questão do viés de mudança, qual que é a tendência do eleitorado, a gente vê que existe um certo equilíbrio. Se você for olhar, a maioria quer que mude pouco ou não mude nada, mas é uma maioria que não é tão grande. Então, ou seja, como o prefeito, ali, como o prefeito atual não é candidato à reeleição, então, e você olha essa questão da mudança, o viés de mudança está mais ou menos equilibrado, aí eu acho que o jogo fica mais complicado. Mas tem um ingrediente aí que está sendo usado no discurso do Paulo Sérgio que tem que se levar em consideração. Ele sempre pertenceu ao mesmo grupo político. Ele é uma criação do convívio que ele teve de algumas gestões ligadas ao mesmo grupo. Lá atrás, com o Virgílio Galassi, muito presentemente com o Odelmo, por ocupar 2 secretarias, dirigir uma autarquia, que foi o DEMAI, e está com essa imagem colada de administração todo o tempo. Não existe uma outra imagem do Paulo Sérgio que não seja associada a isso. Ele não foi deputado, ele não ocupou nenhuma vaga na Câmara de Vereadores, ele sempre foi empresário e secretário, auxiliar exatamente, do grupo. E com essa imagem dele colada nessa avaliação positiva do Odelmo. Quantas eleições municipais a gente já viu por aí em que o prefeito, no mandato, ele é escondido pelo candidato, né? Porque não quer colar a imagem dele com uma administração ruim. Não é o caso, é um fenômeno diferente. É o que você falou, Berlândia precisa ser estudada. É totalmente diferente do que a gente está habituado em eleições por aí. E esse argumento vai ser usado pelo Paulo Sérgio na campanha para mostrar que o Leonídio já teve parceiros diferentes, partidos diferentes, já trabalhou em governos diferentes, que já apoiou o prefeito do PT e por aí vai. Mas não por acaso, Leonídio escolheu o Gustavo Galassi, sim, né? O sobrenome Galassi, justamente para tentar que aliás é a cara do avô. E aí, esses dias colocaram uma foto dos dois, assim, fizeram uma montagem, a campanha do Leonídio, dos dois, é muito próximo, muito parecido, você vê um enxerga o outro, né? E assim, tem uma potencial vantagem não, mas alguma coisa que a campanha do Leonídio pode trabalhar, que é a baixa rejeição dele. E o potencial de voto. É um candidato que é desvantagem, né, como você falou, mas por outro lado é vantagem que ele transita, né, ali pelo se é desvantagem nessa perspectiva do Rogério, pode ser uma vantagem no mote que ele está vendendo, porque ele começou a vender o seguinte: estou pronto, tenho experiência. É a minha vez. É a minha vez. Já participei, ajudei todos. Ou seja, eu sou o cara da composição. O que me importa é a cidade, meio que nesse mote, assim, que é o que ele está vendendo para o eleitor. E o Paulo Sérgio, não. O Paulo Sérgio continuidade. Como é que foi? O governo Odelmo Paulo Sérgio. Eu vou insistir no ponto de que, como o prefeito não é candidato à reeleição, o viés é de mudança. A mudança vai acontecer. Né? Independentemente de quem vai ser eleito, não é o atual. Não é o Odelmo. Então, como a mudança já vai acontecer, o eleitor vai olhar, como a mudança é inevitável, do que tem aí no cardápio, o que pode me atender melhor. E nesse caso, acho que por isso que eu acho que equilibra muito a disputa. E é engraçado porque se a gente olhar para a eleição de 2012, quando o Odelmo saiu também com 80% de aprovação, tudo isso que está acontecendo agora, e aí lançou o Luiz Humberto. Mas o Luiz Humberto foi um candidato que nem ele queria. No fim, ele falava no bastidor que não queria. Mas aquela eleição, ela teve uma característica que chamou muito a atenção da gente. Foi uma época de muita atuação do Gilmar com envio de emendas para Uberlândia, muita obra viária, e os dois estavam sempre juntos nas inaugurações. Porque o Gilmar
foi um parlamentar de muito destaque, muito ativo, né? Comandava o orçamento da Até União, mesmo os opositores reconhecem isso. E na hora das inaugurações, na hora das entregas de obras, era natural que o Adelmo tivesse. O Adelmo era gestor da cidade, né? Então eles apareciam juntos muito mais em eventos públicos do que o Luiz Humberto. Exatamente. É tanto que ganhou no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno. Não, mas o que eu queria chegar, Rogério, é o seguinte, que não adianta só o líder que está transferindo votos ser bom e ter uma alta aprovação. Não, o candidato também precisa ser bom. O candidato também precisa despontar. O que eu estou levando em consideração? Em 2012, Luiz Humberto contra o Gilmar não era um candidato tão competitivo porque ele tinha pouca energia, não foi uma campanha... E ele gostava de ser deputado. Ele gostava de ser deputado. Ele não queria ser o candidato, a campanha dele foi fraca. Então, como é que vai ser essa campanha de agora? Então, eu estou colocando uma interrogação aqui no seguinte aspecto. Acho que a decisão do segundo turno, a formação do segundo turno em Uberlândia esse ano, vai depender muito da campanha, de como os candidatos vão se colocar na campanha. Porque, por exemplo, se a gente pegar um eleitor que tem uma proximidade com essa centro-direita e que está dividida, vou dividir só entre o Paulo Sérgio e o Leonídio. Que é a principal disputa, que é a principal, né? Deixando ali o Caporeso de lado. Mas vamos supor que tem um eleitor que fala assim, nossa, não sei quem eu vou votar, Paulo Sérgio ou Leonídio. Onde ele vai decidir? Na campanha. E é esse eleitor que pode ajudar a formar o segundo turno. Então, os candidatos precisam pensar, esses dois candidatos, numa campanha muito coesa, muito apropriada, para poder convencer esse eleitor que ainda tem dúvida. E aí o Leonídio tem uma pequena vantagem sobre o Paulo Sérgio no número do IPEC, porque ele tem 56% de potencial de voto, de crescimento de voto. Explica e tem um nível de conhecimento alto. Explica melhor para o nosso público de casa o que é o potencial, que é um dado muito interessante. É muito interessante. O potencial é quando o pesquisador pergunta em quem você poderia votar. Com certeza ou poderia votar com muita certeza, com pouca certeza? 56% dizem que poderia votar. Então, ou seja, rejeição muito baixa. Rejeição baixa. Quando você pega a rejeição da Dandara, por exemplo, que é de 30%, é aquele voto que o pesquisador perguntou em quem você não votaria de jeito nenhum. Olha, tanto que é forte, de jeito nenhum. Esse de jeito nenhum já é um voto mais cristalizado. Muito difícil de reverter. Muito difícil de reverter. O potencial de voto, não. Ele é mais fácil. E tem um aspecto interessante em Caporeso e Dandara. Primeiro que o Caporeso declarou publicamente, aqui mesmo no Política Cruzada, que se a Dandara fosse candidata, que ele seria candidato. E se ela não fosse... Que se ele não fosse, ela retiraria a campanha. É o tempo de participação em política. A Dandara, além de ser jovem de idade, completou 30 anos esse ano, ela assumiu o mandato de deputada federal com 29 anos de idade. O Caporeso não é tão jovem quanto ela, mas é jovem na política, é jovem na cidade, né? E nessa atuação. Eu enxergo os dois com um propósito muito firme de se projetar na mente do eleitor uberlandense para um futuro que ainda está por vir, né? Tem condição de um deles se tornar prefeito? Eu não enxergo, mas sabe-se lá, né, na cabeça de eleitor, a gente não sabe o que é que sai. Pode ser que sim. Então, é possível que um deles se torne prefeito? Eu diria que é prematuro isso acontecer, mas isso pode vir a acontecer. Eu acho que o intuito é muito mais dizer, eu existo, eu estou a serviço da cidade, eu quero dar minha contribuição e meu nome está posto. Se vai ser agora, se vai ser mais para frente, olha a diferença que é dos outros dois candidatos, que já estão na casa dos 60 anos. Leonídio com seis passagens por mandatos na Assembleia Legislativa, tendo ocupado cargo de vice-prefeito. Secretarias também. O Paulo Sérgio como histórico de vice-prefeito, diretor do DEMAI, secretário de duas pastas importantes, tendo trabalhado em outros governos. É muito diferente, são patamares distantes de duas fatias de pré-candidatos na cidade. E certamente eles vão bater muito nessa tecla da questão da experiência, né? Até num contraponto à Dandara e ao próprio Caporeso.
Aí eu acho que tem um outro aspecto também, que é o quanto vai ter de recurso para fazer campanha em Uberlândia. Ah, pronto. O Caporeso, por exemplo, ele tem um padrinho forte que é o Bolsonaro, né, que já ungiu ele como candidato. E até onde a gente sabe não vai abrir mão. E o PL tem dinheiro. Mas aí a pergunta porque a gente sabe que o PL é uma questão complicada. Porque o Bolsonaro é que decide quem é ou não candidato, mas quem tem a chave do cofre é o Valdemar da Costa Neto. Então, é preciso saber o quanto de recurso eles vão querer realmente apostar aqui em Uberlândia. Diferentemente do PT, quando Andara, que o governo federal, uma máquina gigantesca, além do dinheiro, fundo do partido, tem, né, a máquina. Ainda tem a máquina. César, e quando você fala de fundo partidário, a gente tem que lembrar muito bem da eleição do Legislativo, que eu sei que você vai conduzir daqui a pouquinho essa conversa também, que é o seguinte: o importante é ganhar a eleição, mas o importante é ter poder de governo. Você assumir uma prefeitura de Uberlândia sem uma aprovação, sem um apoio forte dentro da Câmara, você não governa, né? E agora o Adelmo está enfrentando uma barra muito grande em Uberlândia por causa da fatia de vereadores que são ligados ao Leonídio. Praticamente nenhum projeto hoje está sendo aprovado. Aliás, já é o Leonídio mostrando a força, as garras, né? E tudo mais. Então, o dinheiro do fundo partidário é importante para formar uma bancada que consiga garantir a governabilidade. Vamos fazer um intervalo comercial, então tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta para falar sobre a pesquisa IPEC TV Paranaíba na sensação do eleitor para a Câmara Municipal. É um instante só, a gente volta já. O Grupo Paranaíba vem se transformando, uma evolução constante para chegar no que somos hoje, multiplataforma. Bem-vindos ao Paranaíba Mais, um novo portal de notícias conectado na sua região. Agilidade, navegação interativa, uma experiência completa para o público, novos formatos de distribuição de mídia, conteúdos sobre política, economia, cidades, comportamento, entretenimento e muito mais. Para você, o melhor da gente sempre. Acesse www.paranaibamais.com.br. Conectado com sua região. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia, aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais.
Grupo Paranaíba vem se transformando, uma evolução constante para chegar no que somos hoje, multiplataforma. Bem-vindos ao Paranaíba Mais, um novo portal de notícias conectado na sua região. Agilidade, navegação interativa, uma experiência completa para o público, novos formatos de distribuição de mídia, conteúdo sobre política, economia, cidade. Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, repercutindo a pesquisa TV Paranaíba e PEC de intenção de voto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Câmara Municipal de Uberlândia, como o eleitor reagiu ao ser perguntado sobre a sua intenção de voto para a Câmara Municipal de Uberlândia. E, como de costume, 81% ainda não decidiram o voto para vereador. Vamos ver a primeira cartela aí então, que está mostrando para a gente como o eleitor pretende decidir o seu voto para vereador. Um vereador novo da renovação, 48% disseram que quer renovação na Câmara Municipal. 26% dizem votar em um candidato que tenta a reeleição. 13% falaram que pretende votar em um vereador que já foi vereador no passado e agora tenta um novo mandato. E 13% não sabem ou não responderam. A decisão de voto para o vereador também vai levar em consideração algumas características que são mais importantes no candidato na visão do eleitor. Vamos ver quais são essas características. Para 44%, a característica mais importante que o candidato precisa ter é um trabalho na comunidade ou no bairro. 21% dizem que a característica mais importante é a experiência na política. 10% falaram na sua formação acadêmica. 9% dizem que pretendem votar em um candidato a vereador que seja apoiado por um determinado candidato a prefeito. 4% vão decidir a partir da religião do candidato. 2% nenhuma das opções e 4% não sabe ou não respondeu. Quer dizer, metade está dizendo que quer renovação na Câmara para esse ano, César. Que não é novidade também, né? Normalmente a renovação fica acima de 50%, ou seja, metade... 50% é o teto mínimo. Foram raras as eleições em Uberlândia que esse percentual de renovação ficou abaixo de 50%. E isso na época que ainda eram menos cadeiras, 15, né, se eu não me engano? 17 cadeiras. Então, depois que aumentou para 27... Então, depois 21, 27. Aí ficou mais... Aliás, foi um dos grandes equívocos políticos foi esse aumento no número de vereadores, especialmente de 21 para 27, porque hoje é quase impossível alguém, mesmo que trabalhe na Câmara, às vezes, se você fizer uma enquete lá, para o sujeito dizer de bate-pronto os 27 atuais vereadores, pouca gente vai conseguir falar, porque é um universo muito amplo. Agora, você imagina para o eleitor, então não é nenhuma surpresa o eleitor não estar decidido em quem vai votar, ou não estar nem interessado nisso. Normalmente, né, e essa pesquisa também mostra isso, o índice de lembrança em quem votou na última eleição também é baixo, né? Então a pessoa não lembra nem em quem votou, e quanto mais em quem vai votar na próxima eleição. Então vai ser uma briga de foice no escuro aí mesmo. Rogério. R$27 mil. Esse número é que não me sai da cabeça. É o novo salário, né? Novo salário. Isso não é uma eleição, isso é um concurso público, né? R$27 mil. Eu não sei essa questão da renovação, porque como a gente vai ter um número menor de candidatos por partido, né? Dadas as novas regras, quem está ocupando cargo tem uma vantagem de sair trabalhando o seu nome com a denominação vereador mais cedo, né? Tem muito carro por aí circulando com nomes de quem está ocupando cargo associado a isso. Tem uma equipe de trabalho imensa e que a pesquisa aponta que o trabalho comunitário é muito levado em consideração. Isso. Na última vez a gente fez uma aposta aqui, eu nem quero cravar nada de saber se vai ter renovação, se não vai ter, eu acho que isso é difícil, mas eu só tenho uma certeza de uma coisa, é que vai surgir nome eleito que a gente nem cogitou durante a campanha.
Isso aconteceu. Nunca ouviu falar. Isso aconteceu na eleição passada para a Câmara Federal, quando o Nicolas foi eleito com 1,5 milhão de votos. 40 mil votos aqui. Aí foi surpresa Uberlândia, nacional, né? 4 meses antes da eleição eu não sabia nem quem era Nicolas, né? Surpresa nacional. Trabalhava em rede mais social, votado do Brasil. Né? Então esses fenômenos também de internet, né? Que arrastam seguidores, 500 mil seguidores, 600 mil seguidores. Então são coisas que vão nos surpreender. Se tem perfil para legislar, se conhece do rito de uma Câmara, eu acho que isso vai ser muito difícil de encontrar. Deveria ter um psicotécnico antes Mas sabe uma coisa que eu estava observando? Eu estou vendo o movimento dos partidos, né? Agora a condição é de pré-candidato, mas essa é a maior bobagem que a legislação fez, essa figura da pré-candidatura. Porque na verdade, liberou a campanha. É uma campanha que não é campanha, que é uma coisa esquisita. Só tem uma restrição, né? Não pode falar não pode pedir voto, é só isso. Não pode pedir voto, não pode falar eu sou candidato, eu sou pré-candidato. Então é uma chatice. Mas enfim, eles já estão se colocando. Então eu estou vendo muitas lideranças comunitárias, líderes, assessor de vereador, sabe aquele povo que trabalha puxando voto para candidato? Porque tem muito disso também. Você tem uma equipe aqui, uma rede de pessoas em Uberlândia. Muitos assessores são contratados no gabinete porque agregam X votos. X votos. Então, eu estou vendo muitos assessores de potencial de voto ou líder comunitário, esse pessoal que é candidato. Então, ele não vai puxar voto para ninguém, ele vai puxar voto para ele. É para formar o coeficiente. E isso aí tem dois aspectos. E é o 27 mil que você falou de salário a partir de 1º de janeiro. Então, mas aí tem dois aspectos. Será que ele só ajuda a puxar o quociente eleitoral ou ele vai conseguir se viabilizar? Porque tem uma coisa, a eleição esse ano na proporcional tem que considerar a regra do 80-20. 80% de quociente eleitoral, 20% de barreira. 20% de barreira. Nós estamos falando de aproximadamente 14 mil, para arredondar 14 mil, que vai ser o quociente eleitoral de Uberlândia. 20 vai dar o quê? 2.800 votos. Quem vai ter 2.800 votos? Então, se não tiver 2.800 votos, não faz nenhum. Para começar. E tem a cláusula de barreira, que é o 110. O partido faz 100. Para fazer um vereador tem que ter no mínimo 14 mil votos a chapa inteira. A chapa inteira. E tem que ter pelo menos um candidato a com chapa pelo menos não, 2.800. o partido ou no máximo a federação. Aí a chapa não é 14, é 10, porque a chapa é 80% dos 14. Diminui a quantidade do quociente e aumenta a quantidade do candidato. Mas lembrando que não tem mais chapa, é o partido. Porque não existe mais, no máximo, a federação, né? Mas a chapa do partido que a gente fala, né? Ou a da federação. Então, assim, esse é um aspecto muito importante, porque aí, primeiro, faz a primeira volta no 80-20, faz a segunda volta no 110, que aí é 100 e 10% de cláusula de barreira, para depois, na terceira volta, fazer a média. Faz a média 1, média 2, média 3. Mas as exceções, elas vão existir. Né? As exceções vão existir. Porque lá no final você não conseguiu, ninguém que conseguisse para completar as vagas os 20%, então entra no regime de exceção. E é por isso que, diferente de outras eleições, há partidos com muitos vereadores com mandato. Eles apostam justamente nisso. Essa é a aposta. Porque você tem que fortalecer a base, né? E outra coisa que é interessante, que eu acho que vai ser diferente para essa eleição, porque qual é essa Câmara que nós temos aí? Vamos lembrar? 2019, a Câmara de Uberlândia foi praticamente dissolvida. E aí foram nomeados os suplentes. 20 vereadores presos. Aí, nomeados os suplentes. Esses suplentes é que disputaram a eleição de 2020 e muitos deles ganharam. Vários são os exemplos. Valquir, Ronaldo Tanus, que veio Ronaldo era suplente de 700 votos. Subiu, depois foi reeleito, foi candidato a deputado, está lá na primeira suplência, entende? Então, assim, beleza, este era um cenário. E o cenário de agora? Como é que é? Entendeu? Você tem, por exemplo, de onde surgiu o Caporeso? Caporeso surgiu com a morte da Drica. De onde surgiu o Gilberto? Com a morte da Drica, a saída do Caporeso, subiu o Gilberto. Você tem hoje uma Câmara de suplentes, muito formada por suplentes. Ou seja, o nível de desconhecimento e de engajamento... É por isso que a renovação pode não ser maior que 50% dessa vez. Ou pode, né? Ou isso pode como
estão falando que são entrantes, vamos dizer assim, o número de entrantes é maior, isso pode, em alguma medida, também aumentar a renovação. E levando em consideração também aqueles que saíram e que querem voltar, né? Saíram e querem voltar, E tem um contingente que pretende votar. Né? O Adriano Zago, por exemplo, foi candidato a prefeito na última eleição, mas quer voltar. O Tiago Fernandes também. É outro que vai ser candidato a vereador, deve ser candidato a vereador. Então, gente, o nosso tempo já acabou, infelizmente. Nossa, passa muito rápido. Eu quero muito agradecer a sua presença, César. Agora tem eleição, você vai voltar aqui muitas vezes ainda. Muito obrigado. Sempre um prazer. Obrigado, Rogério. Quero fazer meu comercial, estou lá no Paranaíba Mais, com colunas toda semana. E vamos discutir política, muito bom. Aproveito então já para te convidar a acompanhar o portal Paranaíba Mais, www.paranaibamais.com.br, ou também você pode já apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Já vai ser direcionado para lá. Não tem hora, não tem momento, é notícia 24 horas, é notícia de Uberlândia, de toda a região, seja de política, de cidade, de economia, de polícia, tem de tudo para você ficar muito bem informado, tá bom? Muito obrigado aos dois. E agora é hora de saber o que foi destaque no noticiário político desta semana. Victor Fernandes está chegando. Bom dia para você, Victor. Bom dia para você, Danilo. Pois é, aqui em Uberlândia, a notícia que mexeu com o panorama político foi a suspensão da PPP da limpeza urbana. A decisão foi tomada pelo Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas do município de Uberlândia. O comitê entendeu haver insegurança jurídica no caso, já que a Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal aprovou parecer contrário à tramitação da proposta. O projeto foi apresentado em maio pela Prefeitura. A proposta prevê um aumento no número de equipes de varrição, roçagem, manutenção de bocas de lobo, podas de árvores e coleta de lixo. O investimento estimado é de cerca de 840 milhões de reais pelo prazo de 25 a 30 anos, prorrogável para até 35 anos. A expectativa era que a PPP entrasse em vigor no ano que vem. A Prefeitura argumenta que a PPP poderia economizar até 12% dos recursos públicos investidos no segmento da limpeza urbana. Para o Executivo, o parecer é equivocado porque o texto tem apenas caráter autorizativo e o cronograma de consultas e audiências públicas para apresentar detalhes da PPP já estava sendo preparado, como exige a legislação. Não há uma terceirização do serviço. Todos esses serviços que estão em estudo já são terceirizados, em mais de 20, 30 contratos. Nós vamos unificar eles e de forma que a unificação gere economia em escala. Então, nós perdemos a oportunidade desse encadeamento e da economia em escala para o município. Essa é a angústia que a gente tem. Agora, não significa que nós estamos acima da Casa de Leis. Nós temos um respeito muito grande, que é o que o prefeito pauta desde o início. Então, vamos aguardar, suspendemos o estudo, ele está pronto aqui, pronto para consulta pública. Na hora que se resolver isso na Câmara, nós estamos prontos para levar para a população a nossa sugestão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi a campo na última semana para articular um arrefecimento do clima que se formou entre governo e mercado. Em uma reunião ao lado de outros ministros, Haddad afirmou que o presidente Lula autorizou o corte de quase 26 bilhões de reais nas despesas obrigatórias do orçamento de 2025. O anúncio foi feito depois de uma reunião da equipe econômica com o petista. O titular da Fazenda afirmou que as economias virão por conta de um pente fino que está sendo feito nas despesas de benefícios sociais. Segundo Haddad, algumas medidas podem ser antecipadas na forma de bloqueio ou contingenciamento ainda em 2024. O montante que deve ser bloqueado ou contingenciado será anunciado oficialmente até o fim do mês, quando for divulgado o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, quer apresentar e votar o texto do projeto de lei que trata sobre a dívida dos estados esta semana agora. O governador Romeu Zema esteve em Brasília na última semana e criticou o desconto dos juros oferecidos exclusivamente para investimentos em infraestrutura incorporados à proposta por sugestão dos próprios governadores. Essa, aliás, é uma das principais bases do texto que está sendo costurado em Brasília. As medidas que estão sendo propostas pelo presidente Pacheco são muito boas, produtivas, mas eu temo que não sejam suficientes para viabilizar esses estados endividados. Há lá uma compensação para os estados que investirem em educação. Minas já investe,
Nós precisamos considerar o que já é feito e não o que será feito a mais. Por hoje é isso, Danilo. Um bom domingo para você. Eu lembro a você que a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play, o app do Grupo Paranaíba, que você pode baixar de graça na loja do seu celular e também em nosso canal do YouTube. Para você, uma boa semana, um ótimo domingo e até domingo que vem.